Pastor, eu fiquei curiosa nessa parte aí das coisas que a gente aprendeu errado. Ô, gente, eu tô sentindo que a Mara tá querendo causar mais treta aqui. Não, mas eu achei muito interessante. Se travar o nosso Gente, eu tô aqui podcast aí, se pensando. derrubarem, é culpa dela. Gente, eu já li Gênesis várias vezes, como é que eu nunca prestei atenção nisso? Moisés também, aí eu lembrei que eu já vi alguém falando da questão de Moisés, de quando Joquebed coloca o cesto, não é no rio, mas são nos juncos. Olha isso. E aí a gente vê aquele filme Príncipe do Egito, acha que passou pelo jacaré, pela Arizona. E na verdade foi no junco também. Também teve ali uma... Não sei também, aconteceu a mesma coisa, a falta de atenção na hora de ler ali, né? A gente tem que tomar cuidado com as fontes de onde a gente bebe. Às vezes eu vejo um livro, nós falamos de livros. Quantos editores fizeram uma peneira do conteúdo desse livro? Ou é um livro que o autor pegou, imprimiu e já deu? Quem avaliou? Quem botou isso à prova? Quem questionou? Porque tem gente que às vezes tem um ego enorme e não quer ser questionado. Um filme, a mesma coisa. Uma música. Quem avaliou aquela música? Que teólogo avaliou aquela música antes dela ser gravada? Né? Eu não vou citar aqui, porque eu não quero ser antiético, mas eu já ouvi músicas muito famosas que estão cheias de erros bíblicos. Então, o problema é a falta de conhecimento para se falar sobre aquilo que está se falando. Então, a gente precisa analisar. Eu tenho muito cuidado com aquilo que eu chamo de cristianismo popular. Vou dar um exemplo. Televisão, séries, aquela coisa. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui que, já que eu estou sendo do contra, deixa eu ser do contra para valer. Vou falar de The Chosen. Pô, não fala de The Chosen, não. Pastor... Eu tenho até uma foto com Jesus. É verdade. Eu tirei uma foto com Jesus, virou até figurinha no meu WhatsApp. Pastor Wander vai ficar até chateado comigo, porque ele elogiou muito. Eu quero dizer uma coisa, eu gosto muito do The Chosen. Só que qual é o problema? Corta aí, galera da edição aí, pronto, já resolveu. O problema é que ali, todo mundo sabe disso, não é escondido de ninguém, eles tiveram liberdade artística para criar cenários, criar personagens, criar diálogos que não estão na Bíblia. Para uma pessoa que conhece a Bíblia e vê aquilo, é muito bom. O problema é para aquela pessoa que não se aprofundou na Bíblia, que não conhece os relatos, aquilo vai ficar gravado e ela vai achar que aquilo é a Bíblia. Vou dar um exemplo, o Mateus. Né? O Sim. Mateus de The Chosen, ele tá no espectro autista. Segundo o The Chosen. Não, mas isso daí, sim, o próprio autor falou. Então esse seria também um exemplo disso. Você pode não ser, ele podia ser autista, podia não ser. O problema é quando eu prego isso. Ou quando eu acredito nisso. Vou dar outro exemplo para você. Eu editei um livro, eu sou um editor de livros. Editei um livro de uma pessoa X. Conhecida, gabaritada, bem famosa. Onde ela botava no livro que Maria Madalena sabia ler e escrever. Eu li aquilo, falei, mas de onde é que é a fonte disso aqui? Na Bíblia não diz nada sobre isso. Não, mas no The Chosen mostra ela ensinando a mulher. Eu falei, peraí, então qual é o problema? E detalhe, estava sendo botado num livro de teologia. Olha o problema. Graças a Deus tinha um editor ali peneirando que não ia deixar aquilo passar. Então, é a mesma coisa do filme. Porque a gente vive uma vida tão rasa, Maurício, que o The Chosen vira Bíblia, né? Esse é o problema. Voltando para a essência de novo. Novela é igual. Acho que eu amo arte, né? Vivi de arte muitos anos, tal, como músico. Mas, assim, a gente não pode esquecer que uma coisa é você ter uma liberdade de expressão, uma liberdade artística, uma licença poética para criar uma ficção em algum momento. Aquilo não deixa de ser uma série. Então, por isso que eu gosto de todos esses... teve um filme Noé, há um tempo atrás, que teve uma série de questões teológicas no filme. Que tem uns gigantes de rocha? Esse filme é Epopeia de Gilgamesh, né? Russell Crowe, né? Sim. Só que esse filme, olha a coisa boa, eu sempre olho o copo mais cheio, né? Olha a coisa boa. Esse filme, quando esse filme foi lançado no aplicativo YouVersion da Bíblia, bateu o recorde de pessoas procurando a Bíblia para ler. Falei, isso é legal. Porque a pessoa está indo para a fonte para ler o que aquela história mostrou. Quantos animais entravam na arca? Olha aí. Pô, tem que ir lá ver. Então, assim, eu acho que essa questão da superficialidade, ela trava a gente, né? Eu acho até que eu queria dar uma dica prática. A gente falou aqui de pastores mal preparados e tal. A gente está falando sobre isso aqui. E eu estou pensando aqui, de repente tem um pastor ouvindo a gente e que, cara, esses caras estão falando aí, o que eu posso praticar? Assim, eu vou dar o meu exemplo. Eu vou pregar num domingo, aí eu leio um texto bíblico. Cara, aí quando eu leio aquele texto bíblico, me vem um insight diferente sobre aquele texto bíblico. Eu vou ter uma bifurcação aí. Cara, eu vou usar a minha vaidade para dizer que eu sei um negócio que ninguém sabe.
e, pô, vou trazer aquilo ali, vou inflamar meu ego e trazer uma coisa que pode ser uma big de uma heresia. Muita gente está fazendo isso, infelizmente. Ou eu vou ser humilde o suficiente para entrar nesse papo nosso aqui e falar, peraí, tem 2000 anos que estão pregando esse mesmo texto aqui. Vamos procurar uns comentaristas bíblicos? Tem aí na internet um monte, claro que a gente tem que saber a fonte. Cara, vamos procurar para saber se isso é uma viagem da minha cabeça, enfim, meio lunática, ou se isso tem a ver. Se a gente faz isso, se os pastores e pregadores começam a fazer isso, se esvaziarem um pouco do ego deles e, cara, vamos entender se essa minha viagem louca aqui tem a ver com a Bíblia que tem sido pregada há 2000 anos, muitos problemas já teriam sido resolvidos. Então essa é uma dica para você. Você vai pregar, você lê um texto, você interpretou de uma maneira que ninguém nunca interpretou na vida. Cuidado, porque o nosso coração é enganoso. Vai para os comentaristas bíblicos, vai para a teologia, pesquisa uns 5, 6, uns 8 se puder, aí você vai ver que tem um acostamento ali naquela estrada, Tem entendeu? algo em comum ali. Tem, né? O Espírito Santo está falando a mesma coisa, gente. A gente não é melhor do que ninguém. Isso melhoraria, eu acho que, cara, sem brincadeira, mudaria o cenário das pregações no Brasil. E só para não ficar sendo o antipático dos antipáticos, olha, gente, assistam The Chosen, é muito legal. Legal. É gente. muito legal. Eu tenho até foto com Jesus. Jesus era baterista. Jesus, ele toca bateria. É verdade, não no The Chosen, mas ele é batera. O Jonathan Roumie, né? Jonathan Roumie, mas assim, assistam, mas tenham um critério bíblico. Leia a Bíblia não também. Tome aquilo como a verdade, compare com a Bíblia. E, principalmente, vai pregar, prega a Bíblia, não prega The Chosen, não prega novela. Mas só pra explicar também, né? Não sei se quem tá assistindo já assistiu The Chosen, mas eu falei do Mateus que tá no espectro autista. O Mateus do The Chosen, o criador da série explicou que fez o Mateus no espectro autista porque a filha dele é autista e ele achou uma forma bonita de representar porque o livro de Mateus é muito detalhado, então ele usou isso pra dar essa explicação, tá, gente? É super legal, isso mas é super bonito, é super diferente. A gente só não pode taxar que a Bíblia disse isso. Acho que é isso, né? Imagina, pastor Gustavo chegar lá, gente, porque Mateus foi autista. Não pode dizer isso, né? Quebrou, né? Porque The Chosen disse assim. E The Chosen é maneiro, ponto.